Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou levando agora esse vídeo para levar uma orientação ao nosso irmão Erandir de Jesus, que nos pediu uma orientação, em relação à lei, se a lei é de Moisés ou é de Deus, em questão do sábado, Então nós estamos aqui com essa finalidade de levar esclarecimento. Eu agradeço a Deus por sua atitude, irmão Erandir, de ter a coragem, a humildade de estar pedindo essa instrução, que nós estamos abertos para isso, com a graça de Deus. Aquilo que a gente puder levar para vocês, de orientação, nós levamos. Eu já coloquei à disposição aí meu canal no YouTube, no Face, para que vocês possam tirar dúvidas, criticar, seja para contestar alguma coisa, ou seja para apoiar, ou seja para pedir alguma orientação. Fiquem à vontade, porque nós estamos conscientes das consequências de estarmos expondo as nossas instruções bíblicas para o público em geral. Então, nosso irmão Erandir, eu quero orientar você dentro do que você pediu sobre a questão. Inclusive, eu tenho um vídeo de instruções sobre a doutrina da STV, sobre o sábado. Eu já falei para você, está no Face, mas eu quero levar essa instrução ainda mais, para ajudar mais ainda você. A questão do sábado, você deu até os 10 mandamentos, você perguntou se a lei é de Deus ou de Moisés, mas não foi Deus que deu. Bem, tudo bem, foi Deus que deu. Verdade, meu irmão, está certíssimo. Quando diz assim a lei de Moisés, está se referindo ao pacto, à mediação de Deus para com o povo através de Moisés. No velho pacto, nós sabemos que o mediador entre Deus e o povo era Moisés. No velho pacto, nós sabemos que Moisés era aquele que levava ao povo a instrução de Deus, como o povo chegar a Deus, como o povo servia a Deus, e Deus dava a Moisés as orientações. Tanto é que a lei foi dada, que é o decálogo, porque são vários mandamentos, mas a lei, que é os 10 mandamentos, que se chama decálogo, foi dado a Moisés, que está aqui, o irmão até citou esse texto em Êxodo, no capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não terás outro Deus adiante de ti, e o Senhor continua dizendo, não te encurvarás a eles, não tomarás o nome do Senhor, testemunho, etc. E guardarás o sábado. Inclusive tem esse mandamento do sábado no decálogo, nos 10 mandamentos. Mas eu digo para você que a lei foi de Deus, dada ao povo através de Moisés, para o povo saber e conhecer a Deus e ter comunhão com Deus. Porque o povo passou mais de 400 anos, um bom tempo preso no Egito, escravo. Quando Deus libertou o povo do Egito, o povo agora precisava de princípios, de orientações, de mandamentos, de instruções. Então, através de Moisés, que Deus usou como líder, que Deus chamou para ser o mediador entre o povo e Deus, Moisés, na velha aliança, Deus deu a Moisés toda a instrução e Moisés passava para o povo. Mas essa velha aliança não tem mais nada a ver, porque agora foi estabelecida uma nova aliança, tá certo? Os 10 mandamentos é o decálogo, onde se encontra o sábado. Eu quero dizer para você que os 10 mandamentos Deus deu ao povo, ordenança para o povo viver uma vida de princípios perfeitos, de bem e de paz, conforme a vontade de Deus entre o povo. Os 10 mandamentos tem mandamentos que são para o povo viver uma forma de adorar ao Deus único e verdadeiro, que era Ele mesmo, quando Deus diz, não terás outro Deus diante de mim, não te encurvarás a imagem de escultura, não farás de imagem de escultura Deus para venerar. Então, isso é um mandamento, isso é uma orientação que Deus está dando entre o povo e Deus. Aí Deus diz, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Isso é uma orientação que Deus está dando para que o povo viva bem entre si, respeitando um ao outro, E quando Deus orienta o sábado, guardar os dias de festas, guardar o sábado, Deus está dando ali ao povo uma orientação cerimonial, e o sábado é uma instrução para o povo para um descanso, tá certo, queridos? Deus dá isso porque o povo no Egito, o povo não tinha descanso, o povo trabalhava constantemente, e Deus, o próprio Deus, ele descansou. Diz o texto que é uma figura de linguagem para a gente entender que nós precisamos de descanso, que Deus não se cansa. Mas a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ou seja, Deus estabeleceu um princípio de descanso para o ser humano, para que o homem
Não se canse de trabalhar como hoje essa humanidade tem se cansado, se fadigado, se estressado, porque estão presas na escravidão do trabalho. É trabalhar, na ambição de possuir, e esquecem de descansar. Então o descanso é importante para a vida do ser humano, porque senão o homem não descansar, ele pega doença no seu corpo, ele adoece. Então Deus deu esse mandamento nessa finalidade. E o irmão pergunta se o sábado não é mandamento de Deus, é mandamento de Deus. A lei não é de Moisés, foi de Deus para Moisés. Moisés é o mediador. Quando diz que a lei é de Moisés, a lei de Moisés para o povo, ou seja, a instrução de Deus através de Moisés para o povo, né? Então, eu quero levar essa instrução para você, meu irmão Irandir, para você ser orientado. Mas nós temos que entender que Deus estabeleceu princípios para o povo de Israel, princípios espirituais, princípios cerimoniais, que não servem para a igreja. Por exemplo, o povo de Israel tinha que ser circuncidado, a criança, após os outros dias de vida, tinha que ser circuncidado, era um sinal da marca do povo de Deus, tinha que guardar o sábado, o povo tinha que oferecer sacrifício de animais a Deus, perfeito, sem mácula, para que o sangue fosse aspergido como uma forma de aplacar um pouco a ira de Deus sobre o povo, para a purificação do pecado dentro dessa cerimônia. Mas na nova aliança não precisa mais. Na nova aliança Moisés não é mais o nosso mediador. Na nova aliança nós não devemos mais guardar os rituais da lei. Na nova aliança o homem não está sujeito à lei, mas sujeito à lei de Cristo. Aleluias. A lei de Cristo, que é a lei do Espírito. Não é? Porque a lei de Moisés, a lei que foi dada a Deus através de Moisés, ela veio para condenar o homem, mostrando o pecado, não para salvar. Mas a lei de Cristo vem para salvar o homem. Amém, queridos? Então eu quero dizer o seguinte, lá em João capítulo 1, versículo 17, diz a palavra de Deus que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós entendemos aí, a lei que trouxe maldição para o homem veio através de Moisés para advertir o homem do seu pecado, da sua situação e da punição de Deus sobre as práticas que eles viveram, se eles vivessem. Então, o Novo Testamento, a nova aliança, não nos traz mais orientação de lei, principalmente o sábado, que é um carro-chefe, que é uma doutrina central da organização religiosa adventista do sétimo dia, que eles guardam o sábado como se fosse um mandamento para a salvação do homem, que não é, tá certo? Ele chega a um ponto extremo de dizer que o homem só é salvo se guardar o sábado também. Ele crê em Cristo, mas se ele não guardar o sábado, ele não é salvo. Ensinam isso lá dentro, eu digo porque eu sei, e quando eu falo algo, eu falo com firmeza do que eu sei, não do que eu acho, tá certo? Essa doutrina é dada lá dentro. No livro, tem um livro lá do Adventista, Pérolas de Grande Valor, que traz alguma base de doutrinas dele. Então você precisa ser orientado sobre isso, irmão Irandir. Não sei se o irmão está dentro de um conceito doutrinário adventista, mas se o irmão tiver, eu peço ao irmão para entrar no conceito doutrinário da palavra de Deus, tá certo? Conhecer a nova aliança, conhecer o ensino apostólico, que é o ensino que a igreja tem que se basear nele para estar bem com Cristo, que é o ensino dos apóstolos, tá certo? Não é mais o ensino da velha aliança, é o ensino da nova aliança, que o próprio Jesus trouxe, a graça e a verdade. Então, lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 31 e 34, Deus já estava avisando o povo que iria fazer um novo concerto com o povo, aonde o concerto da velha aliança já não serviria mais, aonde o povo agora não ia ter mais as leis de Deus, nenhuma placa de pedra, mas seria cravada no coração. Jeremias 31, o versículo 31 ao 34, Jesus diz isso. E farei um novo concerto. Deus já estava mostrando Jesus, o novo concerto através de Jesus, a nova aliança. Então o sábado está na velha aliança. O sábado não é para ser observado pela igreja. O sábado era para ser observado por Israel. Era uma doutrina para a cultura de Israel, como circuncidar-se. Se os adventistas querem guardar a lei, querem guardar todo o cerimonial do Velho Testamento, por que não guarda? Porque não se circundam-se? Tem que ser circuncidado. Pergunta se eles são circuncidados. Então isso aí é uma doutrina que eles estão presos dentro do conceito do Velho Testamento. Eles precisam ser libertos a mente para conhecer a luz do Evangelho, da glória de Deus que é Cristo. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus. E Jesus abre o nosso entendimento para isso.
Os apóstolos eles não ensinavam a guardar sábado. Né? Jesus não ensinou a guardar sábado. Ao contrário, Jesus foi contestado, criticado, né? Porque Jesus fazia coisas que no sábado não era lícito fazer. E Jesus chega até a dizer que o sábado não foi feito para o homem servir a ele, não. O sábado foi feito para servir o homem, não o homem para servir o sábado. E o Filho do Homem tem autoridade, tanto no sábado como na segunda, na terça. Jesus chega a dizer isso, que o Filho do Homem, ele tem autoridade mais do que o sábado. Né? O sábado não é para servir o homem. O homem não é para servir o sábado é para servir o homem. E Jesus foi muito contestado com isso pelos judeus, que guardavam essa tradição, que esqueceram de ver o cumprimento do pacto, da promessa de Deus de uma nova aliança que seria perfeita, melhor do que a velha, para justificar o homem, para aproximar o homem de Deus, para levar o homem em salvação. Então, lá em Hebreus capítulo 8, versículo 13, nós podemos ver também dizendo isso sobre a velha aliança. A velha aliança não tem mais necessidade de se guardar. 8,13 diz assim, dizendo, o novo concerto envelheceu. O primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Acabou. Deus não tem mais comunicação com o homem. Deus não orienta mais o homem a guardar os rituais do velho pacto. Agora é do novo, a nova aliança estabelecida. Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. E por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia deixado do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Jesus é mediador do novo testamento. Não é mais Moisés. Moisés era mediador do Velho Testamento. A lei foi dada a Moisés como mediador do Velho Testamento para orientar o povo. Mas a graça e a verdade agora foi dada por Jesus na nova aliança, no Novo Testamento, não mais no Velho Testamento, que Moisés era o mediador. Agora o mediador do Novo Testamento é Jesus Cristo. E não tem mais ordenança de sábado no Novo Testamento, na nova aliança. É preciso entender isso, irmão Irandi, que você compreenda isso. Os adventistas estão presos ainda nos rituais do Velho Testamento, como os mormons também, como as demais religiões vivem guardando prática do Velho Testamento. A Universal ela cria tanta prática do Velho Testamento. Terra Santa, areia de Israel, subir o monte, não sei o que, isso tudo é Velho Testamento, querido. Isso não tem mais validade no Novo Testamento, não. No Novo Testamento nós vivemos por fé, pela graça em Jesus Cristo. Então, irmão Irandi, hoje estamos na presença de Deus. Olha o que o escritor aos Hebreus diz, falando sobre essa questão ainda, né, do ritual do Velho Testamento. Ele diz assim, Hebreus capítulo 10, no versículo 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Porque antigamente, na velha aliança, para entrar no santuário, tinha que ser pelo sangue de bodes, de animais. Hoje não, é pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quem nos consagrou, quem abriu, quem nos proporcionou o novo caminho para chegar na presença de Deus foi Jesus. Pelo seu sangue, pela sua morte, pelo sacrifício vicário, substituto, onde ele tomou a dor do pecador, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz do Calvário, ali foi cumprido a exigência de Deus para o pecador chegar em sua presença através de Jesus. Não mais de ritual da lei, não guardando sábado, não guardando ritual cerimonial que foi dado a Israel. A igreja tem que entender isso, cuidado, para você não viver o que foi dado a Israel na cultura de Israel, e não para a igreja. A igreja vive pela fé em Jesus. E hoje o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, que nos leva até Deus, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, né, irmãos? As pessoas vivem presas nesse costume do Velho Testamento, estão buscando algo de Deus, proteção de Deus através de seus líderes. Estão idolatrando os líderes, os sacerdotes, esquecem de ler a Bíblia, porque naquele tempo o povo só chegava na presença de Deus através do sacerdote. Levava ao sacerdote, o sacerdote levava a Deus. Mas hoje não precisa mais disso. Não precisa tu ir ao pastor, pedir ao pastor para intervir por ti a Deus. Não precisa tu ir ao padre nem ao papa, porque o pontífice não é o papa. O sumo sacerdote não é o papa. O sumo sacerdote, o pontífice é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso pontífice. Não precisa mais aí um líder religioso.
Hoje os líderes religiosos, alguns, ficam escravizando as pessoas nesse conceito do Velho Testamento. Tem que vir ao pastor porque é a autoridade da igreja. A autoridade da igreja é Jesus, é a palavra. O pastor tem que ser honrado e obedecido porque ele é um homem levantado com mais responsabilidade para ensinar a palavra. Ele não é a autoridade, a pessoa dele. Tem que ser respeitada, mas a autoridade é a palavra. Temos que se submeter, se prostrar, obedecer à palavra. Se esse pastor não estiver na palavra, você não está nem aí para ele, porque a Bíblia é a autoridade de Deus para você se submeter a Deus, e não a pastor, nem a padre, nem a papa. A Bíblia ensina que nós temos que obedecer sim, mas se esse pastor estiver na autoridade da palavra de Deus, porque até ele tem que estar submisso à autoridade. Então tenha cuidado. Então, hoje as pessoas ficam presas. Na velha aliança tinha que buscar o sacerdote para receber de Deus uma mensagem, para receber de Deus a bênção, para oferecer a Deus alguma coisa. Era o sacerdote. Mas agora não, Jesus é o nosso mediador, como diz a palavra de Deus. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Então, irmão Irandi, o sábado não precisa ser observado pela igreja, tá certo? O povo do Adventista do sétimo dia, os irmãos que estão guardando essa doutrina, eles estão vivendo coisa do Velho Testamento, estão caindo da graça. Eu digo a você com toda certeza, porque Paulo diz isso aos Gálatas, que estavam querendo guardar a lei. Paulo diz isso aos irmãos em Gálatas, que estavam querendo guardar a lei, a circuncisão, para poder chegar a Deus, porque eles entendiam que não era só crer em Cristo, tinha que também guardar a lei. Ou seja, guardar a lei, o quê? Guardar o sábado, guardar a circuncisão. E Paulo chega a dizer que a lei era maldita e Jesus cumpriu a lei, se fez maldito por nós, porque homem nenhum na face da terra cumpre a lei. Se você, meu irmão adventista do sétimo dia, meu amigo, quiser se justificar diante de Deus por guardar a lei, você está condenado. A lei, ela condena, ela não salva. Nenhum homem na face da terra pode cumprir a lei. Por isso que Jesus disse que nenhum tio e nenhuma vírgula passariam da lei, porque ele veio para cumprir toda a lei, tio e vírgula, ele veio para cumprir. E Jesus cumpriu. E em Jesus somos cumpridor da lei. Em Jesus. Não por você guardar sábado. Não por você querer mostrar, guardar usos e costumes. Foi isso que o jovem rico entendia. Que por guardar a lei, ele era salvo. Jesus disse, deixa tudo que tu tem, vem e me segue. Porque a salvação é através de Jesus, unicamente. É seguir a Jesus. Pode ser caridoso, pode guardar a lei, pode ser cumpridor de devoções, mas quem salva é Jesus. Tem que guardar a fé, tem que crer no sacrifício de Cristo e entender que nada pode substituir a nossa salvação através do sacrifício. Não pode ter um adjuntor, não pode ter adicional. O sacrifício de Cristo é ímpar, singular, exclusivo para a salvação do pecador. Para o homem chegar a Deus, é por Cristo, é pela cruz, né? Pelo sacrifício que foi feito ali através de Cristo na cruz do Calvário. Então o sábado, ele não tem valentia nenhuma para a igreja. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele combate contra os irmãos em relação ao sábado. Tá certo? As pessoas até pegam esse texto para tentar apoiar essa ideia, porque o diabo ele tenta manipular a verdade. Ele faz você ver um texto e faz entender que o texto está dizendo aquilo que ele ensina, mas nós temos que ter cuidado para entender o contexto. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13 ao 18, Paulo dá uma orientação muito boa aos irmãos, referindo-se sobre o sábado também, sobre falsas doutrinas, porque esse contexto aqui todinho, Paulo está se referindo sobre o cuidado que deveria ter, os irmãos deveriam ter contra falsas doutrinas, contra filosofias. Eu vou ler para você o texto do versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim: tendo o cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Esse contexto fala de uma instrução sobre falso ensino, sobre as filosofias que tiram o homem da fé verdadeira em Deus através de Cristo. E no versículo 13 do capítulo 2 de Colossenses, Paulo diz assim, irmão Irandi, preste atenção nesse contexto. Versículo 13: e quando vos estava mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente ele, perdoando
todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Escute aí. E despojando os principados, potestades, expôs publicamente dele, triunfou em si mesmo. Porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Porque são sombra de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas, enchendo na sua carnal compreensão. Paulo está advertindo os irmãos que não deixassem, observe aqui, irmão, estou vendo o contexto. Paulo está falando do sacrifício de Cristo, que por esse sacrifício, nossa cédula que era contra nós, do pecado, que nos condenava contra Deus, foi paga. Jesus foi o fiador dessa conta, com a sua morte na cruz do Calvário, como diz aqui no versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está falando que todo o nosso preço do pecado, a nossa culpa, foi livre, perdoada, justificada, purificada, expiada na cruz do Calvário. Aleluia! Por Jesus. E agora Paulo diz no versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Paulo está dizendo, cuidado, irmão. É o que hoje acontece na Adventista. Esses homens não estão servindo a Deus. Os crentes adoram no domingo, tem que adorar no sábado. Eles são seguidores da besta, porque o Papa é a besta. E foi Roma que botou o dia de domingo para adorar, e Deus estabeleceu o sábado. Não, querido. Deus não está dizendo que o sábado é para adorar Ele, o sábado é o descanso. O dia para adorar a Deus é todos os dias. O sábado não é para aguardar como um meio de salvação e de justificação para Deus. Está aqui Paulo dizendo, cuidado, para que ninguém vos julgue por causa do dia de sábado. Então, irmão Irandi, eu quero que o irmão esteja entendendo isso aí, para que o irmão fique sábio e não seja aprisionado, colocado julgo em cima de vós, meu irmão. Porque Jesus já libertou você de todo o fardo, de todo o pecado, de toda a culpa. Você já está em comunhão com Deus, irmão Irandi de Jesus. Olha que seu nome já é Irandi de Jesus. E Jesus te perdoou, Jesus pagou a tua dívida. Jesus é o teu fiador. Através da tua fé em Jesus, tu estás em comunhão com Deus. Não precisa você guardar o sábado. Não precisa você buscar um sacerdote para estar na presença de Deus. Não precisa você se martirizar, se flagelar, pagar penitência, fazer sacrifício, subir monte. Não, irmãos. Você só precisa manter a sua fé em Jesus e você está em comunhão com Deus na presença de Jesus. Jesus é o teu mediador. Jesus é o teu sacerdote. Jesus é a tua oferta a Deus para que você seja aceito por Deus. Aleluia. Jesus é a obra que Deus aceita para você ser salvo. Então, seja liberto disso. Os amigos que estão no Adventismo do sétimo dia, os irmãos que estão lá, respeitamos os irmãos. Tem muitos irmãos lá querendo servir a Jesus. Que Deus abra o entendimento deles. Que Deus abra o entendimento desses líderes. Que tem muitos irmãos da Adventista que já estão saindo dessa ideia do sábado, glória a Deus, porque Deus está libertando eles. Porque não se pode colocar dois caminhos, dois meios para a salvação. Porque a salvação é única, é singular, é só pela fé em Jesus. Tem gente achando que tem que guardar o sábado, tem gente achando que tem que fazer caridade, tem gente achando que tem que ser submisso às ordenanças da religião, do pastor, do líder, tem que ser submisso à palavra, e a palavra nos manda crer em Jesus. Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, versículo 47. Jesus não disse, quem crê em mim e guardar o sábado. Jesus não disse, quem crê em mim e guardar a caridade. Jesus não disse, quem crê em mim e ser fiel a rituais, a subir monte. Não. Quem crê em mim tem a vida eterna. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque em nenhum outro há salvação. Também debaixo do céu nenhum outro nome é dado, pelo qual devemos ser salvos. A salvação é em Jesus, somente nele. Creia nisso, meu irmão. Não fique preso a ritual. Não fique preso à escravidão religiosa, impondo. Tem muita gente, irmão, escuta uma coisa. Irmão Irandi, tem muitos crentes que estão escravos
das ordenanças religiosas impostas pelos líderes. Tem muitos homens que são seguidores de líderes e de religião e de ensino de tradição religiosa e não seguidor da palavra de Deus. Porém, irmão, o sábado não é para ser guardado pela igreja. Não é um mandamento para a igreja. Foi um mandamento de Deus, mas foi um mandamento estabelecido através da mediação de Moisés para o povo de Israel e para aquela situação. E agora Deus nos dá uma nova lei, um novo pacto, um novo concerto, através de Jesus Cristo. Então que você creia nisso, seja liberto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, meu irmão Erandir de Jesus, eu, evangelista Wellington Ramos, com a graça de Deus, sem ela, estou perdido também como muitos nesse mundo. Mas com a graça de Deus, que iluminou os meus olhos, me deu o dom, o talento, a ciência, a sabedoria, para levar a instrução da palavra dele, e que você seja abençoado nesse momento, em nome de Jesus. Qualquer coisa, manda mensagem, manda pergunta, manda crítica, manda a sua opinião para o evangelista Wellington Ramos, porque vamos estar analisando e levando resposta para você através da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?